os gerentes de condomínio, né, das imobiliárias, eles toda hora me perguntam: doutor, tem uma lei para isso? Tem uma lei para aquilo? Tem uma lei? Eu falei assim: não existe uma lei para cada passo que você der, né? Você tem uma lei para usar uma xícara que tem a aba assim. Não existe lei para tudo, mas existem conceitos e princípios, né, as fontes do direito que vão nortear aí as nossas decisões. E a gente sempre orienta os condomínios: briga entre particulares, eles que se entendam. Né? Agora, aquilo que vai infringir uma norma da coletividade, aí sim o condomínio, através da pessoa do síndico, né, que é o gestor, ele tem que atuar. E nós, como advogados, também, vou te orientar aquilo que vai minimizar o seu problema, que vai prevenir algum litígio. E às vezes ele fala: não, mas eu não quero ser acionado de jeito nenhum. Não, o direito de demandar todo mundo tem. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito Pontuado. Eu me chamo Lohane. E eu, Nadine Ram. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, advogado, meu tio, William Knupp, do Rio de Janeiro, com uma vasta experiência em direito imobiliário. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá? Bem-vindo! Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço aí o convite de vocês, me sinto honrada. Espero poder contribuir com conhecimento, né, com a experiência. Te tiramos das férias. Não. Advogado e médico não tem férias. Né? Recesso. É verdade. Pois é, estamos gravando isso no dia 23 de dezembro, olha só. Em pleno recesso, mas vamos lá. Então, quantos anos de experiência? Então, eu entrei na faculdade em 97. Olha só. Ano que nasci. Aí que a gente vê, né? Então, assim, o contato com o direito, de fato, foi nessa época. Quando a gente entra na faculdade, você já começa a respirar o direito, a estudar. E me formei em 2001, foi quando eu peguei a carteira da ordem. E de lá para cá, né, tem 24 anos, né, de formado. Mas, nossa, 24 anos. Exato. E sempre atuou na área imobiliária e de condomínio, William? Isso, eu comecei, na verdade, direito do consumidor, naquela época, como você faz o estágio obrigatório, né, naqueles núcleos de prática jurídica, você viu muita coisa de direito do consumidor. Sim. Então, o direito civil já... nesse ramo, né, mas eu gostava muito na faculdade de Direito Penal, né, mas nunca atuei. Sempre tem isso, né? Sempre tem. Mas nunca atuei. E o direito imobiliário veio ao longo da carreira, quando eu trabalhei uns 10 anos numa construtora lá no Rio de Janeiro, uma grande construtora. Trabalhei com minha esposa na época, ela era contadora lá também. E aí vi muito do direito administrativo e também fazia a parte interna do jurídico interno, das ações que tinham de responsabilidade civil contra a construtora. E depois que eu saí, eu tenho ações contra todas as construtoras do Rio de Janeiro. Mas é muito bom. Então, assim, essa área de direito administrativo eu vi bastante, mas acabei não atuando depois que eu saí da empresa. E eu saí de lá para trabalhar em sociedade com meu cunhado, o pai da Lohane. Tem podcast dele aqui também. Exatamente. E atuei muito com ele no ramo de direito, né, na parte de penhoras do imóvel, de leilão, arrematação, né, foi ali onde eu aprofundei bastante conhecimento no ramo imobiliário. E um dos nossos clientes era uma grande imobiliária que administrava condomínios, e eu fiz parceria na época e integrei o escritório lá na época, em 2010, estou lá há 15 anos. Nossa. E onde eu comecei a atuar no direito imobiliário, mais voltado para condomínio, né, os relacionamentos lá de vizinhança, e continuei atuando também no direito imobiliário, assim, de assessoria de compra de imóveis, né, e atualmente tem feito também muita legalização de imóveis, inventários, tudo que envolve patrimônio, né, é muito interessante e rentável, né, um ramo do direito que é bem promissor, que eu tenho me aprofundado também, mas também na parte de inventários, planejamento sucessório, holding, patrimonial. Já estou iniciando nesse ramo, mas já atuo no direito imobiliário já há bastante tempo em outras áreas. Foi um ramo bem extenso, bem amplo, né? E bem instigante, intrigante. A gente fala bastante disso também. Mas essa foi a minha trajetória, por isso que eu fui para o direito imobiliário, por uma questão da vida mesmo, né? Já estar atuando, e como eu comecei a trabalhar com meu cunhado, eu atuei bastante nessa área de leilão, que é muito boa, né? Da aquisição de imóveis, analisar ali a questão da legalidade, dos documentos do imóvel, né? O que é necessário, o que precisa para levar um imóvel ao leilão, né, uma asta pública, e dali para o ramo de condomínio, que eu estou até hoje. Eu imagino que você trabalha muito com a questão de direito de prevenção, assim, né, prevenir um problema no condominial, ou enfim,
Isso, nós temos alguns clientes que são mensalistas, né, que fazem ali a prevenção, é o que deveriam fazer todos os condomínios e síndicos, porque na vida, né, todo mundo está agindo com direito. Você está ali, você está usando da tua propriedade, mas você tem que respeitar o direito do vizinho. E o próprio síndico, que é um gestor do condomínio, ele deveria ter um trabalho de prevenção, mas não é o que acontece em todos os condomínios, né? Então, assim, chama um advogado já quando deu problema, quando já virou um processo. Então, o trabalho de prevenção é muito mais, né, inteligente, né? Seria mais, né, inteligente da parte dos síndicos, para evitar as próprias demandas, né? Então, a gente trabalha com isso também. Só que existem síndicos e síndicos, né? Tem os síndicos profissionais, que eu acho que é um ganho, né, para a própria gestão do condominial, porque o síndico profissional já tem aquela expertise, já trata de uma forma mais impessoal, mas a maioria dos condomínios ainda é o síndico morador, aquele que é o xerife, que se acha o dono do prédio, né? De anos e anos ali. E cria as regras que ele quer, e já persegue, né? Que a gente fala para os amigos tudo, né? E para os inimigos a letra fria da lei. Então, acontece muito em condomínio, vou te falar, assim, uns 15 anos que eu trabalho com condomínio, já vi de tudo. E quando eu acho que eu já vi de tudo, ainda aparecem coisas novas. Você tem uma ideia, na época da pandemia, né? A gente era obrigado a usar máscaras, e aí os condomínios... E depois foi flexibilizando, né? Foi deixando de usar, mas condomínios começaram a votar, não, aqui vocês vão ter que usar máscara, aqui vocês vão continuar fazendo isso. E as pessoas começam a querer criar normas, né? Além da própria, aquela, assim, se hoje o município está flexibilizando, né, as leis federais, municipais, estaduais, o condomínio, eu falo que, como toda comunidade, né, você pode criar normas como se fosse um quadro, mas sempre respeitando os limites da lei, né, porque as pessoas falam assim, a Assembleia é soberana, mas ela é soberana desde que ela não confronte a lei, né? Senão você vai começar a estipular, não, aqui pode matar, pode... Né? Se você não seguir a norma, dar um tiro na pessoa, não, você tem que ter um limite, né? Essa moldura é a própria lei. Dentro dessa moldura, você pode pintar o quadro que for para adaptar a vida do condomínio. Então, você vai criar ali as normas, até que hora se faz uma obra, que hora você pode fazer a mudança, né? E todas as regras internas, de horário de piscina, essas coisas, mas, via de regra, você tem que respeitar a própria lei. Isso não quer dizer que a convenção não possa ser mais rígida que a lei, ela pode. Um exemplo desse é o síndico, a figura do síndico. A lei, ela fala que o síndico pode ser tanto morador quanto não proprietário. Você pode ser um proprietário ou não. Ou seja, ele permite que seja um síndico profissional sem qualquer vínculo de propriedade com o condomínio. Mas existem convenções que estipulam que o síndico só pode ser proprietário. Então, qual que eu vou seguir? A convenção. Ela pode sim ser mais rígida do que a própria lei, porque é a norma interna, né? São as leis internas do condomínio, onde todos assinam e tem que se submeter. Falando até sobre isso, né? Esses probleminhas assim, imagino que tem uma lista enorme, como você já trouxe. Separei Mas quais são os mais corriqueiros assim, que você vê que acontece? Os problemas são os melhores possíveis. Eu acho que o ranking assim, que mais se destaca é o barulho, né? O barulho entre vizinhos, né? Existem famílias mais barulhentas. Quem nunca passou por um problema, né? O GCRIM lá recebe... GCRIM é o Juizado Especial Criminal, perdão, em relação à perturbação de sossego, né? Então, imagino que tem essas questões também. Tem, assim, a gente pode catalogar, né? Existe os vizinhos que são festeiros, aqueles que fazem as festas, né? Som alto. E tem outros também que as famílias italianas, não sei se tem alguma aqui, né? Alemãs, né? Mas assim, existem famílias que falam alto, isso. É carioca para alemão. Pronto, por isso que a gente dá certo. Então, existem tudo. E tem também aqueles vizinhos que são muito sensíveis também, né? A gente, particularmente, a gente morava num prédio que a gente não podia andar depois das 10 horas da noite. E a pessoa se incomodava com a gente andando. Aí eu falei, não aprendi a flutuar ainda. Então existe assim, um barulho, né? A importunação entre um vizinho e outro existe muito. Mas qual seria a postura do condomínio, né? Porque às vezes as pessoas chegam para o síndico e falam, olha, tem que aplicar a multa, ele está me incomodando. Sim. A gente sempre orienta os condomínios. Briga entre particulares, eles que se entendam. Né? Agora, aquilo que vai infringir uma norma da coletividade, aí sim o condomínio, através da pessoa do síndico, né, que é o gestor, ele tem que atuar. Mas se dois vizinhos estão ali, aquele barulho, né, só incomoda uma pessoa, ele tem que resolver entre eles. No máximo, se um funcionário do condomínio testificar ali, não, de fato,
tá tendo um barulho e tal, ele pode ir lá notificar, dizer, mas assim, a legitimidade para atuar numa ação contra o vizinho barulhento é daquele que está se sentindo incomodado, se for realmente uma desavença entre duas unidades. Agora, quando o barulho ele já incomoda uma coluna inteira, um andar inteiro, aí o condomínio tem como intervir, né? Então são problemas. O barulho acho que é o principal, né? O que torna assim a vida condominial um pouquinho conflitante são os barulhos produzidos entre as unidades. Mas tem diversos outros problemas, como animais também, né? As pessoas têm animais, aí hoje em dia os animais têm um valor, né, muito mais do que pessoas. A gente sempre brinca lá no escritório dizendo, se um cachorro te morder, mata o dono, que é menos gravoso. Porque o animal, hoje, se você fizer alguma coisa, você, né, tem uma penalidade muito maior. E, assim, tem de tudo. Tem condomínios de casas que tem pitbull, aqueles animais que são, né, de um potencial ofensivo maior, que deixam, né, sem a focinheira, que deixam a garagem aberta, ele foge, né, às vezes está andando em área comum, que deveria estar pegando um outro tipo de trânsito, tem que ir pela garagem. Então, cada condomínio vai criar a sua norma, mas os animais também, eles criam um certo conflito, principalmente pelas pessoas que amam muito os animais, não estou dizendo que eu não gosto, não gosto nem desgosto, né? É direito de personalidade do animal. Exato. Mas tem pessoas, para você ter ideia, eles têm assim 20, 30 gatos dentro de uma casa. Então, assim, você pode ter animal? Pode. Mas se a quantidade de animais que você tiver na sua casa começar a produzir um cheiro, né, insuportável, ao ponto de você estar andando no seu corredor e sentir, né, aquele cheiro da vida mesmo, né, do animal, né, do que ele produz. Então, assim, o que a gente sempre fala, o nosso direito, né, ele termina onde começa o do outro. Você tem todo o direito de usufruir da sua propriedade, mas desde que você não ultrapasse ali o limite da outra pessoa de ter, né, a questão básica, que é a salubridade, assim, né, você ter o sossego, o direito ao sossego. Salubridade é questão realmente, né, de serviço público, né, de você ter ali uma questão de que você possa conviver de uma forma que não esteja incomodando em excesso. E sobre essa questão, né, dos barulhos, muita gente acredita que o barulho ele só vai estar em excesso a partir de determinado horário. Mas hoje a jurisprudência entende que tem excesso a qualquer horário, né? Qualquer momento do dia, né? Principalmente depois da pandemia, né, que as pessoas adotaram o home office, então você dentro de casa, durante o dia, você não pode também colocar uma escola de samba dentro da sua casa, né? Porque você vai estar incomodando as pessoas. Sim. Então, assim, não é assim, depois das 10, você entende que o nível, né, de ruído deve ser produzido num patamar menos elevado, né, mais reduzido. Mas, contudo, durante o dia, você tem o direito ao sossego também, né? Exatamente. Ainda fica caracterizado o excesso dos Ainda fica caracterizado, né, o excesso. Se você está ali... Existem até filmes falando aí sobre vizinho, né? É verdade. O Paulinho Gogó, que botou uma escola de samba lá o dia todo. E assim, o vizinho, o outro queria descansar, ter um momento de paz, e você está ali durante o dia, numa produção de ruídos, né, exorbitantes, e você tem que, de fato, não é só aquele período noturno, mas durante o dia você tem o direito ao sossego também, né? É igual o sinal de trânsito, né? Você não pode saber que o sinal verde, não sei se você chama de sinal aqui, sinaleira, né? O sinal verde não é licença para matar. Né, lá no Rio na prática você vê um sinal verde, então você acha que pode matar alguém. É a mesma coisa a lei do silêncio, né? Antes das 10 eu posso produzir o que for? Não, você tem que ter o bom senso. Só que como o bom senso nem todos têm, a lei ela garante de fato. Aí, quando não existe uma norma específica para aquilo, você vai na norma geral, né? Eu tenho direito ao quê? Né? Ao direito ao sossego. Então, porque uma coisa que é muito interessante, que eu recebo direto lá, porque eu atendo os gerentes de condomínio, né, das imobiliárias, eles toda hora me perguntam, doutor, tem uma lei para isso, tem uma lei para aquilo, tem uma lei... Eu falei assim, não existe uma lei para cada passo que você der, né? Você tem uma lei para usar uma xícara que tem a aba assim, não existe lei para tudo, mas existem conceitos e princípios, né, as fontes do direito que vão nortear aí as nossas decisões. E outra coisa muito interessante também é que a gente somente orienta ao síndico, mas eu falo, a decisão final é sua, porque nós como advogados sabemos que eles querem, né, que o nosso parecer seja a vontade deles. Não, doutor, eu quero que você me dê um parecer que me embase essa atitude. Eu falei assim, não, essa tua atitude está fora do contexto legal. Não, mas assim, estou te pagando para isso. Não, é igual o médico, você não vai comprar nenhum, né, um
um laudo médico. Não, ele vai te atestar aquilo que você tem. E nós, como advogados, também, vou te orientar aquilo que vai minimizar o seu problema, que vai prevenir algum litígio. E às vezes ele fala, não, mas eu não quero ser acionado de jeito nenhum. Não, o direito de demandar, todo mundo tem. O que você pode fazer é minimizar uma situação que vai gerar uma demanda. Mas se mesmo assim a pessoa quiser demandar, não tem nada que evite uma demanda, porque o direito, né, potestativa de todos, independe da vontade da outra parte. Hoje a gente também atua aqui no escritório para condomínio e acredito que esse seja mais um tema bem polêmico, que você tenha bastante contato também, sobre locações por temporada. Eita, bastante. Eu até coloquei, né, lá naqueles itens, é muito interessante. Como que tem sido aqui no escritório de vocês, esse tema? Aqui fica dependendo do condomínio, né? Mas o próprio Gramado, e não quero dar informação errada, instituiu alguma coisa sobre uma tributação bem alta também, sobre as questões de locação por temporada. Então, além isso, porque a gente está numa cidade turística, né? Então, para não prejudicar os hotéis, enfim, isso que vinha acontecendo, tem isso, mas não quero dar informação errada, porque eu não estou por dentro dessa nova normativa da prefeitura. Criaram tributação específica para locação. Salvo engano, começaria agora a partir de 2026. Isso é um tema muito polêmico, recorrente, até porque o Rio de Janeiro também é uma cidade turística, né? E muitas pessoas compram imóvel, né? Investem com esse intuito. Aqui no ramo imobiliário, com esse intuito de fazer o Airbnb, né? De fazer outras plataformas do Booking, né? E daí vão. E, de fato, assim, há um conflito entre o direito individual, que é o direito de propriedade, e o direito da coletividade. Só que um não pode sobrepor o outro, né? O seu direito individual não pode sobrepor o da coletividade. Ah, mas eu tenho direito de locação. Sim, você pode alugar. E lá no Rio, o entendimento tem se sedimentado no sentido de que, se na convenção do condomínio estiver explicitamente dizendo que o condomínio é residencial, você não pode alugar por temporada, que são essas locações atípicas, né, num menor período de 2, 3 dias, uma semana, e aí os condomínios só vão se submeter à locação aquela tradicional, né, de meses, né, a gente fala a partir de 3 meses, de 90 dias, mas as locações atípicas, a gente tem falado para os síndicos que eles podem notificar, né, desde que na convenção do condomínio, que é essa norma interna, diga assim, um condomínio exclusivamente residencial. Então, porque a locação por temporada, ela caracteriza, né, essa exploração comercial. É claro que você alugar o seu imóvel, você vai oferir ali uma renda, mas ela não tem a finalidade como um hotel, uma pousada. O caráter passageiro ali dos demais condôminos, né, com aquele hóspede. Outro conflito também, né? A utilização de piscina, a utilização de lavanderia, enfim. Outro ponto, né? E aí, hóspedes podem usar as dependências do condomínio ou somente moradores? Então, é um ponto bem polêmico, e por isso que, assim, que a convenção e regulamento internos são os dois instrumentos que vão ditar as normas de convivência. Você não tem nada na lei que diga que pode ou não pode, é claro que você tem uma propriedade e pode fazer uso. Eu entendo que, assim, que a posse, né, ela é transferida com a locação. Você é proprietário, mas você transfere um dos direitos da propriedade, que é a posse, você transmite ali para o locatário. Se for uma locação normal, é claro que ele vai se equiparar a um proprietário, um condômino, e vai poder usufruir. Temporada, por temporada, eu entendo que a pessoa possa usufruir desde que o condomínio, assim, se ele permite que seja feita locações por temporada, eu acredito que os hóspedes também podem, né, utilizar as áreas comuns. Eu não vejo que seja nada, também não vou falar igual a Nadir, não sei, não sei se eu estou contrariando aí as decisões, né, mas... Eu acho que é interessante o controle, né, eu vejo bastante nesse sentido, digo, de permitir, mas ter um controle, uma ficha de anotar nome, CPF, coisas do tipo. Exato. Porque no caso de acontecer alguma situação ali, eles têm o controle de quem foi, com câmeras também. Isso aí me lembra um assunto também que é outro que esbarra muito, não somente pela rotatividade, isso gera uma falta de segurança, né, para o condomínio. Porque, assim, existem condomínios menores lá no bairro que se chama Recreio, no Rio de Janeiro, tem muitos prédios pequenos que não tem uma portaria 24 horas. Então, se você faz uma locação por temporada, a pessoa tem que deixar a chave na portaria, não tem... Porque, assim, na porta de entrada da unidade, você pode botar uma senha, fornecer, mas tem a chave lá da portaria, então, e você começa a entregar para um, para outro, e são prédios que, de repente, não tem aquela segurança, né, 24 horas, alguém pode alugar com alguma intenção, né, de saber como que é aquela vida condominial, né, porque condomínios grandes você tem ali uma sensação de segurança. Os menores, quando tem esse tipo de locação, eles ficam mais vulneráveis. Então, é outro ponto que tem esbarrado muito, e
E eu acho que o que tem motivado os síndicos a quererem coibir e proibir esse tipo de atividade é pela segurança. E depois pela bagunça, né? Porque assim, eu vou ficar 2, 3 dias aqui, vou viver como se não houvesse amanhã, né? Então eles fazem bagunça, não estão nem preocupados com nada. Aqui é muito comum na época de festival de cinema, então que a cidade recebe muitos turistas e com um volume de festas muito grande na cidade. Então acaba que pessoas que vieram apenas com o intuito de festejar, festejar mesmo. festejam demais. Exato. Então, agora, quando tem condomínios, eu já fiquei em Goiânia com a minha família, assim, tem prédios que são assim, são só para isso mesmo, são flats e tal. Organizado Então pra eles estão isso. acostumados realmente com esse entra e sai, a própria recepção do condomínio já é como se fosse de um hotel, já faz o seu check-in. Então, o condomínio tem aquela característica. Agora, o condomínio residencial, você, né, começar... Fica misturado, né? Então, você como tá morando num empreendimento, você quer conhecer seu vizinho, você está ali todo dia, né, cruzando ali, né, com ele, conversando. Agora, imagine, cada dia é um vizinho novo, né? Um dia é um hippie, um dia é uma pessoa de origem duvidosa, sei lá. Então, tem muita gente estranha, né? Então, e outra coisa, é o lar da gente, né? Onde a gente tem os nossos né, maiores valores, né? Nossos bens que não tem valor, que tem um valor inestimável, que são nossos filhos, nossa família. Então, qualquer situação que você crie, que tire essa segurança, porque a gente sai para trabalhar e quer que nossa casa fique segura. Então, é com isso que tem preocupado muito essa locação por temporada, porque fica muito vulnerável, você não sabe quem está lá no seu prédio, quem está nas áreas comuns, porque sobe um pedófilo, né? Então, se teu filho está lá descendo, é uma criança inofensiva, né? E entra uma pessoa mal intencionada lá. Então, cria muito essa rotatividade, essa vulnerabilidade da vida do condomínio. Então, é um tema bem polêmico. Sim, eu já senti isso mesmo sendo por Airbnb, porque a gente viajou para Recife, né, foi em julho desse ano, a gente ficou num prédio que era residencial, era Airbnb, hotel, tinha tudo, um pouco de tudo, uma mistura. Aí tá, a gente foi lá, a gente viu que era residencial, tinha muita gente que morava, e chegou um dia, 8 horas da noite, daqui a pouco um barulhão de música altíssimo, altíssimo. Aí eu, meu Deus, o que eu faço? Eu nem moro aqui. Como é que eu reclamo isso? Aí a gente foi lá, moço, você pode, por favor, falar com o pessoal assim do lado, tá muito alto. Ou me convida pra festa ou abaixa o volume, né? Então... Não, mas era uma festa não tão boa. Não boa, foi, né? Assim, Eita. um pouquinho ruim. Aí não vale nem a pena, né? Sim, aí conversar lá com o pessoal, enfim, aí você descobre que também era uma pessoa que não mora ali. Então, nesse caso, foi uma pessoa que não mora ali, eu ali como locação de temporada, né? E ele também. E o problema é dessa forma. Então, começa a ficar um pouco desorganizado, né? Realmente. Então, Exato. gera mais problema. E a importância também da pessoa que vai adquirir o imóvel ter ciência da convenção do condomínio, daquele empreendimento. Muito importante. Quando você vai comprar um imóvel, você tem que saber o que você está comprando, qual é a finalidade né, em você comprar. Não, eu quero ter um imóvel que seja só para morar, não quero que tenha nada, né, parecido com locação. Então, ela tem que verificar de fato a convenção. As pessoas hoje compram e às vezes nunca tiveram acesso à convenção de condomínio, não sabem. Acontece muito. Acontece, dificilmente, né? A pessoa me dá a convenção, quero comprar um imóvel. Nossa, nunca acontece isso, né? Mas eu acho que quando a pessoa compra com a finalidade de fazer uma locação por temporada, ela tem a obrigação de saber se o condomínio isso permite. É importante. Isso vem o direito de prevenção, né? Buscar um advogado para ver isso. Exatamente, isso aí é muito importante. Questão contratual também, né? A gente vê muito problema disso aqui também. A pessoa comprou um imóvel, aí passou do prazo de entrega, por exemplo, vamos dizer, não está entrando diário de obra nem nada, problema, aí quer buscar a rescisão. De ver o contrato, tem várias problemáticas no contrato também. Aí a gente conversa com essa pessoa, né? Se tivesse buscado um advogado antes, isso poderia ter sido evitado. Venda sem registro de incorporação. Exatamente. Exato, as pessoas compram e não sabem, né? Existem as duas modalidades, né? Comprar por incorporação ou por administração, né? Que é uma obra que uma construtora vai construir e você vai pagar. Então as pessoas elas têm que ter essa noção antes para não ter um problema depois. E tem muitos contratos que favorecem as construtoras, né? E tem cláusulas abusivas, isso é muito importante. Por isso que é muito, né, prudente que a pessoa procure um advogado antes, senão fica mais caro, né? E o brasileiro adora buscar o advogado só quando deu ruim. Quando deu problema. E eu acho interessante nos contratos, né, porque a gente tem que começar a ver pela cláusula de penalidades e rescisão. E quando o contrato dá certo, ninguém olha o contrato. Agora, quando alguma coisa foge do controle, aí você vai olhar o contrato. É ali que a gente precisa olhar. É na rescisão, né? São penalidades e rescisão. É por ali que tem que ver, porque no restante vai dar tudo certo, ninguém vai olhar. Agora, deu errado, é ali que você vai verificar o que, se alguém não cumpriu uma parte, uma obrigação, qual é a penalidade da outra pessoa, está excessivamente
penoso mais para um ou mais para outro, aí tem que vir o equilíbrio contratual, que é um A princípio. gente vê muito a imobiliária, com o incorporador, enfim, querendo reter os valores, né? E tem que ser analisada qual é o motivo dessa rescisão, né? Se a culpa é exclusiva do comprador ou da incorporadora, imobiliária, enfim. Isso acontece muito hoje em dia, que pessoas tentam conversar com a imobiliária antes para poder rescindir e nos trazem falando, não deu certo, porque querem reter 80% do valor, por exemplo. Mas quando a pessoa decide, né, rescindir por Isso, ela mesma... Às vezes por um atraso de obra, né? Isso, né? O atraso de obra já é culpa da construtora. Exatamente. Né? Porque você tem um prazo ali, eles normalmente colocam mais 180 dias para fazer a entrega. Então, assim, a maioria das minhas ações são por culpa realmente de prazo, né? De falta de cumprimento dessa cláusula da entrega do... Nossa, também. E assim, pelo menos nas ações que eu participei, né, os juízes têm rescindido o contrato e mandado devolver 100%. Isso é... Né? A retenção... Porque esse é um assunto simulado já, né? Então, quando a gente tem uma divergência nesse... 543 do STJ, vamos conferir Até aqui. porque a culpa é da construtora, né? Agora, quando é uma questão financeira de quem está comprando, aí você tem que se submeter a essas retenções que também não podem ser abusivas. Quando a gente tem o patrimônio de afetação, principalmente, né, do empreendimento, então a gente precisa analisar isso também. E se com o patrimônio de afetação está tudo regularizado, os registros, né? Exatamente. E tudo mais. Não adianta só ter o patrimônio de afetação. Mas então, nosso podcast aqui tem muito objetivo da gente conversar com pessoas também que são fora da área do direito. Esse é o nosso maior foco, né? Para poder explicar um pouco. Então, vamos conversar sobre a questão de ação de cobrança e ação de execução. Entendi. Vamos conversar. Traz um pouquinho mais pra gente como é que é isso. Então, existem essas duas formas de você cobrar o inadimplente. A inadimplência, né, ela já é um tema bem polêmico, até porque existem condomínios grandes e pequenos. A gente pode imaginar um condomínio de 10 unidades, quando uma pessoa deixa de pagar, já representa 10% da receita, né, orçamentária. E muitas pessoas também falam o seguinte: poxa, eu tenho meu condomínio, pago caro e não tem muito serviço oferecido, não tem... As pessoas confundem, né, o direito do consumidor com o direito condominial. Então, assim, não é porque você paga um condomínio caro que você tem direito a usufruir serviços e serviços. Não é direito do consumidor. Condomínio é rateio de despesa. É igual na nossa casa, né? É o orçamento, tem que distribuir. Se o condomínio gasta 10 mil por mês por 10 unidades, ele vai ratear R$1.000 para cada um. Então é o rateio das despesas. Não é uma questão de você, estou pagando, então eu tenho direito a isso. Não, você tem direito de pagar aquilo que o seu condomínio já até gastou. Então e o inadimplente, né, ele sempre gera essa muita polêmica. Primeiro, como que eu vou cobrar ele na justiça? Tem essas duas formas. Sempre foi, né, a ação de cobrança, onde você entra com aquela ação, a pessoa é citada, ela vai se defender e dali vai se constituir uma sentença com título executivo judicial. Depois, né, em 2016, entrou em vigor o novo código que tornou a dívida de condomínio um título executivo. E, salvo engano, o artigo 829, né, salvo muito engano, ele diz o seguinte: que o devedor, né, ele vai ser citado para pagar em 3 dias. Para que colocaram isso? Aí os síndicos falam: poxa, agora melhorou, em 3 dias eles vão pagar, né, a dívida de condomínio. E aí ficam cobrando a gente esses 3 dias, né, e passam 3 anos. Eu tenho o meu processo que eu vou receber o mandado ano que vem, é de 98, vão fazer quase 30 anos. Nossa, 30 anos, então eu tenho um processo de 98. Então, assim, a dívida de condomínio, ela não é assim, porque a lei disse que ele tem que pagar em 3 dias. O boleto de condomínio já diz que ele tem que pagar no dia 5 ou no dia 10, não é verdade? E ele paga? Não paga, o devedor não paga. Sim, costumo dizer que existem 2 tipos de devedores. Aquele que é o ocasional, né, que realmente o percurso, a situação financeira mudou, uma doença na família. E normalmente nesse a gente faz um acordo. Faz um acordo, Dá pra conversar. Dá. Esse dá pra fazer um acordo porque ele não tem a alma, né, de um devedor profissional, que é a outra devedor classe. Quanto mais. É o devedor quanto mais, é aquele que gosta de estar devendo mesmo. É aquele E não se importa. Não se importa, é aquele que causa raiva no síndicos, porque doutor, ele está indo para Miami, ele está indo para fora do país, mas ele está devendo, vão bloquear isso, vão tirar o carro dele. Não é assim. Assim, ele está devendo. E uma coisa que eles fazem muito com o inadimplente, né? Eu não quero deixar mais ele usar a piscina, eu quero cortar a água da casa dele. Assim, não é porque ele está inadimplente, infelizmente nós somos operadores do direito, mas as nossas leis favorecem muito a quem não está certo, né? Sim. Então, por que o processo demora tanto? Porque existe processo, a lei processual faz o processo demorar bastante, e mais a máquina judiciária, né, inflamada.
Mas o devedor, né, a gente tem que tratar ele assim, muito a pão de ló, né? Poxa, ele tá devendo, coitado, né? E quando o réu some, então? E a parte mais difícil de um processo é achar o réu. Né? Executado. Então, os réu. profissionais, eles somem, desaparecem, né? Então, é a parte mais difícil. E de fato, assim, essas duas partes, essas duas formas de cobrar. Antigamente era ação de cobrança, né? Tinha que esperar a sentença para executar. E aí, depois que veio o novo CPC, disse que tinha que pagar em 3 dias, virou título executivo. E aí eu tive várias ações de execução e tal. Atualmente, lá no escritório, já tem alguns anos, a gente não faz ação de cobrança, de execução. Só ação de execução, só ação de cobrança, desculpa. Adotar ação de execução com base no título, por quê? Porque para você entrar com título executivo, com a execução, né, de cotas condominiais, o título executivo ele tem que estar muito bem fundamentado. Ou seja, a própria ata da Assembleia, né, que tem aquela AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, quando ela vai estipular o orçamento para o ano seguinte, ela tem que detalhar o valor da unidade de cada morador. Então, tem que dar o valor da cota, tem que detalhar o valor da cota de cada unidade. Eu tenho uma ação agora que foi de 2016, foi no início da mudança da lei, e ela teve uma sentença agora, você vê, 10 anos depois, para poder ter um julgamento, e julgou improcedente a nossa ação de execução. E a pessoa estava devendo só R$500 mil. Nossa. R$500 mil e perdeu uma ação de condomínio. Ah, mas por quê? Porque na ata não estava discriminado o valor da cota. Acho um absurdo, e é um absurdo. Tivemos que distribuir agora uma ação de cobrança para constituir um título, porque na ata, em 2016, todo mundo vão distribuir, porque esse é o título de condomínio. Sim. É um título executivo. Os reflexos aparecem só depois. Os reflexos ao longo, porque assim, a lei ela vai, né, se consolidando, se amoldando e dizendo assim, ó, é assim, precisa. A gente vai vivendo na prática. Sim. Então, assim, alguns síndicos que são advogados falam, por que vocês entraram com ação de cobrança? Que absurdo. Imagina. Assim, só quem opera, né, no dia a dia, na prática, né, já sofreu, já apanhou, né, como a gente tem apanhado agora. Só que agora, para distribuir a ação desse R$500 mil, 3% de taxa judiciária. R$15 mil para distribuição. Estou lá pedindo para o juiz para parcelar, está lá, ainda está sendo julgado. Eu tive que distribuir uma nova ação. Não prescreveu porque já existia essa ação de execução, mas a taxa judiciária tem que pagar tudo de novo. E sobre um valor... Com esse valor atualizado agora. Então, assim, eu prefiro muito mais uma ação de cobrança. E outra coisa também, não posso negar, que é um estímulo para se distribuir uma ação de cobrança, é o quê? Os nossos honorários. Sim, porque na ação de execução, né, a bendita da lei fala que se a pessoa pagar tudo, ela paga metade dos nossos honorários. Exatamente. Então, assim, 5% de honorário de execução. Na ação de cobrança, nós temos os 10% da fase de conhecimento, mais 10% da fase de execução. Então, são 20% que a gente ganha em cima do débito. E na ação de execução, além de ter o risco de perder, se a pessoa pagar, eu só ganho 5%, ou seja, ganho aí 1/4 do que eu poderia ganhar numa ação de cobrança. Então, 1000 vezes a ação de cobrança, viva... e faz jus ao trabalho, né? O tanto trabalho. Faz jus ao trabalho. E eu, particularmente, eu prefiro o rito do cumprimento de sentença do que da execução. Porque torna tudo muito mais fácil. Porque a pessoa fala, mas está executando, a pessoa pode entrar com embargos, que é a resposta. Exatamente. E o pior ainda, né, que o embargos não é no próprio processo, é um processo à parte, que pode ter sua sucumbência à parte. Demora mais. E permite fazer prova. Permite fazer prova, suspende a ação principal, e você ainda tem que discutir um outro processo de um processo que pode depois perder o processo. Poderia ser rápido, demora. Melhor ação de cobrança mesmo, muito melhor. Só porque quem quer fazer acordo vai fazer. Tanto na ação de execução, aquele devedor de fato que passou uma situação difícil na vida e quer regularizar, se você entrar com a ação de execução ou de cobrança, ele vai te procurar e vai fazer acordo. Então a ação de cobrança ela te dá, né, um fôlego maior para até você ser citado, até constituir uma sentença, né? Agora aquele que quer dever mesmo, ele vai continuar. Vai fugir. Ele vai procurar aquelas brechas, né, que são a ata de condomínio, a própria ata de condomínio, que às vezes não é bem feita, porque não é feita por um profissional que está ali preocupado em tornar um título executivo. Então, o devedor que quer, de fato, né, não pagar a sua dívida, ele vai procurar motivos para poder fugir das obrigações. Esconde valor, se esconde, tenta o que mais tem. Nossa, aí é conta tudo zerado, CNPJ tudo zerado, não tem carro, vai abrir o CNPJ em cima de CNPJ. Nossa. Só que a dificuldade, às vezes, do síndico é entender do processo, né? Que a gente tem que, de fato, citar a pessoa, porque a maioria dos síndicos pedem, né? Ah, poxa,
tira o carro dele, tira isso, mas não se pode fazer nada sem uma sentença, né, sem uma decisão judicial, e a pessoa vai, assim, usufruir da vida do condomínio, independente se ela é inadimplente ou não. E lá na frente, assim, é uma dívida que vai ser paga, mais cedo ou mais tarde, mas você não pode ter nenhuma atitude, né, discriminatória, né, ou de perseguição contra o inadimplente. Não pode. Hoje o mundo é outro. Essa comunicação advogado-síndico é essencial. É muito. Não é a minha área do trabalhista, mas assim, às vezes me perguntam. E eu lembro que na época que eu estudei, você ir embriagado para o serviço, né? Ser bêbado, não sei se pode nem falar mais isso hoje em dia, né? Mas o dependente alcoólico, você era um motivo de justa causa. Aí um síndico me perguntou, olha, o nosso porteiro, né, que mora aqui no prédio, está embriagado direto. Eu disse, olha, eu vou perguntar a especialista. Sim. Mas eu até falei que na época não é a minha área, mas quando eu estudei não poderia. Aí a especialista, não, ele é vítima da sociedade, ele é um dependente, né, alcoólico, o condomínio não pode nem chamar ele de bêbado, nem falar nada disso, tem que encaminhar ele para um tratamento, de repente até afastar. Então, assim, hoje a sociedade é outra, né? Então, como eu falei, a lei, às vezes, as pessoas estão muito sensíveis, né? E lá no Rio de Janeiro tem uma lei do condomínio que a maioria dos prédios grandes tem o elevador de serviço e o social. Só que agora o serviço não pode mais se chamar serviço, porque isso denigre as pessoas que estão entrando naquele elevador, e se o condomínio tiver isso, vai ser multado. É uma lei municipal. E como que chama? Do Rio de Janeiro. Aí não pode, os dois elevadores é só elevador. Ah, tá. Só elevador. Aí elevador 1 e 2. Só que agora, como há uma necessidade de você fazer transporte, né, num elevador específico, chamaram elevador de carga. Então, todos os condomínios tiveram que mudar a plaquinha de serviço, porque, via de regra, né, lá no Rio de Janeiro, os entregadores de alimentos, iFood, essas coisas, eles tinham que entrar no elevador de serviço. Sim. Né? Só que isso agora é contra a lei, né? Contra a dignidade da pessoa humana. Então, isso é engraçado, uma curiosidade, né? O pessoal aqui não sobe, não. Lá no Rio sobe. No Rio sobe. O entregador sobe. No Rio Deixa sobe. Eu até ter um episódio aqui com a reforma do escritório, né? Logo que a gente tava vindo pra cá, a gente solicitou a entrega de 2 cadeiras, foi? Foi. E ele deixou lá embaixo. Largou. E eu e a Lorraine disse, olhando. Não, mas ele nem pra ajudar, só pra ajudar. Não, para. Legal. Não. Mas aqui não sobe de jeito nenhum. Aí a gente ligou a adivinha pra quem? É outro tema de condomínio. Verdade. Esse é um outro tema lá no Rio também, né? Sobe, não sobe, pode, não pode. Teve uma lei do delivery também. Começaram a restringir, até por causa da segurança, Exatamente. Né? Mas é assim, cada um está decidindo de uma forma. É uma questão cultural, né? Uma questão cultural. Mas tem muito disso. Então, vai se adaptando de acordo com a cidade, né? Cidade. Aqui em Gramado seria muito mais flexibilizado, permitido, né? Se parar pra no Rio de Janeiro me parece complicado. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, mas lá o pessoal, assim, são prédios assim, muito grandes, né? Então nem todo mundo gosta de descer. Assim, a maioria dos entregadores até hoje vão até na porta de casa. Até hoje. Sim, sente falta disso. Minha filha tá aí para provar, né? Que coisa de muito. Temos plateia hoje. Temos plateia. Então, vamos conversar sobre um outro ponto. Legalização de imóveis. Você nos trouxe ali que foi algo que trouxe muito você para a área imobiliária, né? Sim. Como é que você atua hoje em dia? Como você começou a atuar sobre isso? Vamos conversar. Então, a parte de legalização de imóveis eu comecei a ver quando eu trabalhei na área de leilões, né? O leilão, a asta pública, você tem que verificar ali, né, a questão do imóvel. Porque quando você vai comprar um imóvel no leilão, tem 2 modalidades. Ou você está comprando o próprio imóvel ou o direito e ação sobre ele. As pessoas falam, o que é o direito e ação? É quando você faz uma promessa de compra e venda. Né, normalmente, quando você está ali pagando um financiamento, né, ou pagando a construtora, você tem uma promessa de compra e venda, e depois que você cumpre ali as suas obrigações com um pagamento, você vai ter uma escritura definitiva e vai registrar no seu nome. Mas até então você tem só uma promessa. Só que nesse meio tempo, se você não pagar condomínio, o teu imóvel pode ser levado a leilão, né, por dívida de condomínio, e quando esse imóvel é leiloado, não é leiloado o imóvel em si, mas o direito aquisitivo sobre ele. Então, essa pessoa está comprando assim, a sua posição, né, de promitente comprador. E dali essa análise do próprio imóvel, da documentação, né, que comecei a verificar essas particularidades.
E depois, na vida do condomínio também, você tem que saber contra quem demandar, né? Contra o proprietário, às vezes tem um usufrutuário, né? Tem um alienante também, fiduciário, que é o próprio banco quando vende para você, né? Quando você faz uma compra e venda, né? Com alienação fiduciária, uma promessa de cumprimento com alienação fiduciária, o banco ele é tão proprietário quanto você. Né? E ali, ao longo do tempo, que vai se definindo. Conforme mais você paga o seu financiamento do imóvel, mais proprietário você se torna. Caso você deixe de pagar, o banco, né, ele vai te notificar e aparece até lá no próprio ônus reais dizendo que o banco consolidou a propriedade dele. Então, até que você pague a sua alienação fiduciária, nenhum dos dois é 100% proprietário. O banco é e você também é. E ela vai se resolvendo ao longo do tempo. Então, essas particularidades que eu fui aprendendo ao longo, né, da carreira para poder trabalhar com imóveis, que é o objeto também do condomínio, né? A gente acaba, né, cobrando dívidas que são geradas pela própria existência do imóvel, que a gente chama de próprio terreno, né, que é o IPTU, né, a taxa de incêndio, a própria taxa de condomínio. E eu tive algumas demandas que foram surgindo, né, ao longo da vida, de amigos, né, conhecidos que vieram a falecer, e a esposa veio para mim, né, as esposas, né, e os sobreviventes vieram pedir para fazer um inventário, que é um ramo do direito também muito bom, né, complicado, mas ele envolve também a parte de legalização de imóveis. Eu tenho visto isso aí recentemente, né, de vários imóveis que eu estou fazendo no inventário, que os imóveis não estão legalizados. Por exemplo, a pessoa que morreu comprou um imóvel em 2016 e só comprou, não fez uma escritura. Contrato de gaveta. Tem um contrato de gaveta, que é aquele particular, aquele que a gente chama de papel de pão, né? A pessoa escreve ali, olha, tá aqui, Tem muito. e deixa ela guardado, que a gente chama de contrato de gaveta, ou às vezes faz uma escritura pública, que foi o caso desse terreno que ele comprou. Não registra. E não registra. Ou seja, as pessoas, né, perdem a noção, né? Parece que estão comprando ali um chiclete na esquina, não estão comprando um imóvel, um patrimônio, né? E aí vem a questão de legalização do imóvel, de verificar qual é a pendência, é só um registro, aí tira ali uma certidão, paga o ITBI, leva no cartório competente lá no Rio, acho que são 11 cartórios de registro de imóvel. Que a gente tem... É bom que a gente sempre sabe onde está. Vamos lá. Sabe onde está registrado. Essa parte boa é ruim. É o registro de imóvel, então. Não tem erro. Lá são 11, a cidade do Rio é muito maior, grande. Claro. Então você tem que saber qual é o cartório que você está registrando. E aí você vai lá e leva aquela escritura para registro, mas as pessoas não registram. É impressionante como a gente vê isso. Às vezes, né, um parente falece, não faz inventário. Isso tudo torna o imóvel, né, assim, não legalizado. O pessoal foge do custo, né? Foge do custo, né? E eu não sei o que leva uma pessoa a comprar e não passar para o nome. Porque eu acho que o pior de tudo é quando você compra, faz uma escritura, né, e deixa para lá. Eu já presenciei isso muito e dificulta a nossa ação de cobrança de condomínio. Porque o que acontece? Você entra com uma ação contra quem está no RGI, né, na certidão de ônus reais, que é o proprietário, quem registrou é que é o proprietário. Aí você entra com uma ação. Aí lá na frente vem o embargo de terceiros, é alguém que comprou num contrato de gaveta, né? E o que vai definir se essa ação vai ter êxito ou não? Se o condomínio tinha ciência. Se o condomínio tinha ciência da negociação, mesmo que particular, ele deveria ter intentado a ação contra o promitente comprador, mesmo que seja de um contrato particular. E muitas das vezes o condomínio até emite já o boleto no nome de quem comprou e não registrou. Fala do morador, né? Exato. Aí fica uma prova inequívoca de que o condomínio tinha ciência. E aí o embargo é julgado procedente, anula aquela ação de cobrança. Então, assim, a falta de legalização do imóvel, ela tem... uma ramificação, né, ela gera consequências ruins em todas as áreas, na cobrança de condomínio e para os herdeiros, né, até para quem quer depois negociar o imóvel, para a pessoa que comprou e depois quer vender, poxa, comprei, não legalizei, e às vezes as alíquotas dos impostos mudam, você acaba pagando mais caro. Então, assim, é muito importante a legalização, né, do imóvel. Eu tenho atuado isso bastante agora e quero me aprofundar mais, porque eu vi que é um direito muito rentável também. A reforma tributária está vindo aí. Está vindo aí com força. Tributo já é mais a área da minha esposa, que está aí também assistindo a plateia, dá até um tchau para ela.
Era tributária. Então, assim, de fato, assim, o governo, né, a máquina pública, ela não perdoa. Então, os impostos são muito pesados. Mas é uma coisa interessante. Na pessoa física, quando a gente compra imóvel, né, a tributação é muito mais pesada. Sim. E já na pessoa jurídica, ela já tem é mais ameno. Por isso que as pessoas hoje estão partindo para holding patrimonial ou holding familiar, né, que é um planejamento sucessório, que é um ramo também que eu tenho me especializado, tenho feito parcerias, que envolve também patrimônio, imóvel, legalização, mas ele já é mais eficaz, de fato, como eu falei, num planejamento sucessório. Porque hoje as pessoas, né, quando o patriarca, ou a mãe também, né, a família dos pai e a mãe falece, os filhos estão ali, eles falam, o que a pessoa quando faz um planejamento quer evitar? A briga dos filhos. Ah, mas eles se dão bem. Mas às vezes as cunhadas não se dão bem. Os filhos se dão bem, mas todos os filhos normalmente são casados. E assim, cada esposa tem a sua intenção, né? De falar assim, não é bem assim, não é bem assado. Porque eu já assisti uma aula também falando disso. Que um irmão falou assim, não, papai morreu, mas aquela fazenda eu quero deixar para o meu outro irmão, que está numa condição inferior. E aí a esposa, não, nada disso, né? Nada disso, e assim, criou um impasse na família, porque assim, ou ele agradava a esposa, ou ele agradava o irmão. E quem venceu? A esposa. Então, assim, então, esses conflitos familiares que se geram, né, com o patrimônio, né, que é deixado pelo pai e a mãe, por mais que você esteja lidando ali com irmãos, mas existem, é o patrimônio, é dinheiro, então tem interesse, as pessoas têm interesse e nem sempre todos vão pensar da mesma forma. E quando você faz esse planejamento sucessório, você já minimiza, né, 100%, né, desse conflito, essa dor de cabeça que eles vão ter lá na frente. E também evita a parte de tributação, né? Porque o inventário hoje é muito caro. E tudo na pessoa física também é mais caro. Dizem que nos Estados Unidos, se a pessoa bota no CPF, né, você paga quase 40%. Não sei se é verdade, mas hoje em dia você lá, né, você coloca tudo como pessoa jurídica, até para evitar. Eu sei que no Brasil aqui a tributação, né, para aluguéis, né, você está ali alugando, é 27,5%. Mas na pessoa jurídica você pode chegar a 4%, 5%. E é muito importante, uma coisa que a gente se depara muito aqui no escritório, é da liquidez do patrimônio para fazer a abertura do inventário. Né? Muitas vezes as famílias, elas estão com todos os patrimônios em imóveis, né? E não tem o valor para pagamento de tributo, para pagamento de honorários, custas judiciais, e é o que precisa, né? Então o planejamento sucessório, ele se dá, inclusive no seguro de vida, que permite que libere para as pessoas ali o valor para que eles consigam ter uma liquidez e distribuir melhor aquele patrimônio. E também uma questão preventiva, né? Exatamente. Porque assim, você, na figura do inventariante, vai ter que vender um imóvel para poder pagar esses impostos, né? São custos altos demais, né? Tanto do processo judicial, mas nem assim, eu sempre tento fazer o extrajudicial, que é mais rápido. Com certeza. Mas de qualquer forma, muito custoso, porque tem um custo do escritório, tem um custo do registro, né? Tem o custo do advogado. E as pessoas, de fato, assim, elas vão pagar muito mais num inventário tradicional do que num planejamento sucessório feito através de uma holding, que aquela empresa vai integralizar os imóveis, né, e vai incluir os filhos, fazendo as doações das cotas, né, de uma forma gradativa, até chegar um momento entre que os pais vão sair da empresa, mas podem continuar na gestão, né, dos imóveis, e depois os filhos vão ali decidir, e depois podem fazer a sua cisão e cada um continuar com o seu patrimônio. Sim. Quem dirá um inventário com litígio que vai para leilão imóvel. Exato. Aí pro leilão já perde metade. Né? Muitas pessoas às vezes não sabem, mas no leilão você avalia um imóvel por R$500 mil, na primeira praça se vende pelo valor da avaliação, e na segunda, pela metade do preço, quem der mais. Então você já sai perdendo muita parte do imóvel. E voltando um pouquinho sobre o assunto de condomínio, as pessoas quando perdem o imóvel a leilão, é uma falta às vezes de planejamento também, eu tenho que planejar minha dívida, não, mas um planejamento até racional. É claro que quando você está no meio do problema, você não está pensando muito, mas com a cabeça fria, a pessoa, poxa, estou devendo 200 mil de condomínio, eu tenho dívida lá até de R$1,5 milhão, acho que é o máximo que eu tenho, R$1,5 milhão, pessoas que nunca pagaram condomínio na vida. Mas assim, eu já estou devendo 200 mil, não vou conseguir esse dinheiro nunca, né? Meu imóvel vale R$1 milhão. O que é melhor? Eu vou vender o imóvel por 900 mil, para vender mais rápido, pago os 200 mil e fico com 700 para refazer minha vida, num lugar onde eu possa realmente... Só que as pessoas tentam enrolar até o máximo,
aí o imóvel de 1 milhão vai ser vendido a 550, vai pagar os 200 mil de condomínio e mais uns 50 ou 100 de IPTU, vai sobrar 100, 200 pila, né? É aqui que vocês falam, Sim. pila. Pila. Sem falar que a avaliação do imóvel, aí a impugnação, aí vai trabalho no tempão. Digo, quando tem litígio, né? As partes querem impugnar o valor do imóvel avaliado para poder ir para leilão. Aí um quer colocar um valor maior, outro quer menor, enfim. Exato. Aí essa Enquanto briga, isso, o valor tá lá O valor sendo tá crescendo. o corrigido. tempo passa e quando a gente vê 1, 2, 3 anos, enfim. Aí o trabalho do advogado é a gente tentar buscar menos litígio, né? Exato, e tentar conciliar, porque assim, a dívida de condomínio, eu acredito que as pessoas preferem deixar o condomínio em aberto do que um cartão de crédito, porque a dívida de cartão ela aumenta logo no primeiro mês. Mas a dívida de condomínio ajuizada, ela também aumenta de um percentual muito grande, né? Porque você tem as custas do processo. Lá no Rio, para você distribuir qualquer ação, já começa com R$1.800 a R$2.000 de custas. Assim, o meu valor da causa é R$1.000. Aí, já 2.000 você já tem que desembolsar para distribuir uma ação. Então, imagina, você está devendo 3.000 de condomínio, que não é muito, né? Vamos dizer assim, 3, 4 mil reais não vai tirar o sono de ninguém que vai estar... Mas se você distribuir a ação, né? Já é os 2, 3 mil, mais 2 mil de custo, mais 10% do honorário, mas já virou 5, 6 mil. Então, assim, a dívida já dobra. Se a pessoa for pensar por esse lado. Sim. Então, a dívida de condomínio, como qualquer outra, ela também, se você deixar para depois, você tem que ter esse planejamento, né? De você tentar negociar com o condomínio para tentar parcelar. Hoje em dia, eu não vou dizer que é uma regra geral, mas a maioria dos condomínios parcelam, né? Eles querem receber, mas as pessoas têm que ter também condições de pagar. Eu acho que vai muito do inadimplente saber o momento que ele está na vida dele. Você fala assim, olha, eu consigo me reerguer, foi só uma fase difícil, foi um motivo, foi uma doença, foi uma separação, mas eu vou me reerguer e vou conseguir, do que uma pessoa que às vezes vai tentar manter, né, um padrão por orgulho e não vai conseguir dar conta. Eu vejo de tudo. A gente já recebeu propostas aqui sobre isso, né? Essa é uma proposta coerente. A gente já recebeu propostas aqui de R$50 mensais. Os absurdos. Não tem E aí eu como. sabia que a pessoa não ia pagar mesmo assim. Né? Exato. Vai pagar quanto? É R$50 por mês. Sempre. Né? Sim. Só posso isso. Só posso isso. Eu só posso isso. E a pessoa tem que dar um passo atrás. Né? E fala assim, se eu não tenho condições de morar em um lugar que tenha condomínio, vai procurar uma casa que não Claro, seja dentro claro. de um condomínio. Existem casas em logradouros públicos que não pagam condomínio. Então você foge do condomínio. Agora eu quero estar num condomínio, dentro de um prédio, você vai ratear as despesas. Não tem condição, não tem matemática que vai solucionar isso. Sim. Então, encaminhando pra gente finalizar, quer colocar mais alguma coisa, conversar um pouco sobre o seu Instagram também, como é que é a sua atuação, onde você trabalha? Então, meu escritório é lá no centro da cidade, do Rio de Janeiro, né? Gamboa e Knupp Advogados. A gente está aí também numa nova fase, abrindo uma outra empresa também para atuar nesse ramo de inventários. E depois puderem colocar o nosso Com Instagram. certeza. As letras aí. A gente vai colocar aqui no vídeo e também na descrição. Tá bom, mas eu fico muito honrado, né, com a participação. E para todos aqueles que têm interesse no ramo de condomínio, síndicos, né, façam um trabalho preventivo, procurem nós, advogados, antes, né, de tomar qualquer decisão importante. Mesmo aquelas que não sejam tão importantes, mas que gerem impacto na vida da coletividade. Então, a gente tem os condomínios mensais, né? Então, assim, é melhor o condomínio estar ali sempre perguntando, né? Sim. Importante ou não, mas estar preocupado com o impacto jurídico na vida das pessoas. Então, minimize seus problemas procurando os advogados. Foi ótimo poder estar com você aqui hoje, conversar em pleno 23 de dezembro aqui, conversando. De 2025. Possivelmente você vai estar vendo isso, possivelmente não, com certeza você está vendo Ano isso. que vem. Em 2026. Mas estamos em 2025, pleno Natal aqui, tendo essa ilustre presença, então estamos bem felizes com isso. Tá? Obrigado. Muito Obrigada por sediar o teu tempo aqui para conversar com a gente, trazer muita informação. Agradecemos de coração. Obrigado a vocês. Desculpa qualquer coisa. Imagina, só foi aqui muitas informações ricas, que é muito importante, né? A gente tem o intuito de conversar com você que está aí em casa, mesmo não sendo da área do direito, né? Assim como a plateia que tem aqui hoje. Então, se a gente agregou um pouquinho, que você mesmo nos agregou, A gente sempre cresce com o podcast. A gente sempre consegue dar as experiências dos outros profissionais, crescer como profissional também. Acho que isso que é o gostoso, né? Tá bom, então. É isso, então. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Nos vemos até a próxima, então. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.